Então agora nós vamos falar do segundo quadro, que é um quadro antropológico. Nós vamos falar sobre as potências da alma humana. Então, vamos colocá-los aqui. Vamos descrever agora, começar a descrever as potências da alma humana. Né? Então, lembremos, nós chamamos as potências da alma humana de potências porque elas respondem pelo vir a ser, pelo movimento. Então, a natureza humana, substância composta de corpo e alma, sofre movimento. Sofrer o movimento é sempre de fora para dentro, do exterior para a natureza. Né? Então, a natureza humana sofre movimento. Na alma, por exemplo, movimento substancial de geração, nenhum de nós escolhemos nascer. Né? Deus nos criou. Deus não pediu permissão para nós para nos criar, porque a gente nem existia, só na mente dele. Né? Deus não pediu permissão a nós para nos criar, a iniciativa foi dele, Deus nos criou. E ponto final. Né? Deus criou a alma e a infundiu no corpo, uma vez que o óvulo foi fecundado. Então, movimento substancial de geração da alma. Movimento que não dependeu de nós, dependeu da iniciativa divina. Sofremos esse movimento. Então, a nossa natureza sofre movimentos. Mas as potências da alma produzem movimento. Deliberam, escolhem. Na potência racional, por exemplo, produzir um movimento, certo? Então as potências produzem um vir a ser. A alma do vegetal, a planta, né? Que nasce, cresce e se desenvolve. Né? O crescimento na planta é a produção de um movimento que dependeu dela, está intrínseco à criatura. O movimento de crescimento da planta foi produzido pela potência vegetativa, que está nela, na alma vegetativa. Tá? É um movimento interno. Por isso nós podemos entender a alma dos vegetais e dos animais como um princípio interno de movimento. Tão somente. Agora, na alma humana há diferenças. Há perfeições a mais no ser. Então, o ser humano possui uma potência que é a vegetativa. E a potência vegetativa responde pelas operações de nutrição, crescimento e pela operação de geração. A potência vegetativa produz essas três espécies de movimento. Opera dessas três maneiras. A potência vegetativa. Tá? Mas além dela, o homem possui as potências sensitivas. E aí nós temos os sentidos próprios, ou externos. Sentidos próprios ou externos são o tato, olfato, visão, audição, paladar. Tá? Então vou colocar aqui. Tato, olfato, visão, audição, paladar. São sentidos próprios ou externos. E nós temos sentidos internos. Quais são os sentidos internos? Nós temos o sentido comum, nós temos a fantasia ou imaginação,
Imaginação. É também sentido interno, a estimativa. A estimativa ou cogitativa. Já veremos o que é isso. E existe um quarto sentido interno. E a gente vai mandar um ofício para aumentar a luz da sala. Mandar um ofício para o Dom Paulo. Nós temos a memória. Né? E é a memória sensitiva ou sensível. Então, se alguém perguntar, existe um sexto sentido? Já assistiram um filme? Existe o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Né? Porque nós temos 5 sentidos externos, né? E nós temos 4 sentidos internos. Né? São as potências sensitivas. Né? Da alma. É esse o esquema que eu vou deixar o César encarregado de fazer para nós. Na próxima aula. Além dessas duas potências, né, nós temos as potências locomotoras. Potências locomotoras. Terceira potência. Além disso, nós temos a potência apetitiva. E a potência apetitiva, por sua vez, também se subdivide. Um bichinho complicado. Um bichinho complexo. Né? Então nós temos o apetite. O apetite sensitivo. E nós temos o apetite intelectivo. Intelectivo. O apetite sensitivo se subdivide em 2. Não cabe. O concupiscível. Está frito mesmo. O concupiscível e o irascível. Tá? Irascível. Isso. Quarta potência. E além dessa, nós temos a potência do intelecto. E o intelecto é responsável pelo livre-arbítrio da vontade. Isso. Livre-arbítrio da vontade. E o intelecto é responsável pela memória intelectiva. É aí que separa a gente do resto. Isso. Intelectiva ou espiritual. E algumas pessoas separam, eu não estou dizendo. Depois vão ter a graça. Estas são as potências humanas, em esquema. Este esquema, ele começa a ser descrito por Santo Tomás na questão 78, mas não para. Entra na 79, na 80 e por aí afora. Tá? Aí nós podemos fazer uma divisão aqui. Essas potências aqui são chamadas de potências superiores da alma. As potências superiores da alma, porque na verdade nós temos aqui inteligência, vontade e memória. Né? Então nós temos aqui inteligência, vontade e memória. O apetite intelectivo está ligado com a vontade. E nós podemos chamar essas outras potências que estão desse lado aqui de potências inferiores. Potências inferiores da alma. Então veja, as potências inferiores da alma nós temos em comum com os outros animais. Então, isso quer dizer que todos os outros animais, o cachorro, o gato, o cavalo, a girafa, a tartaruga, né, tem tudo isso aqui. Os animais perfeitos.
Os animais imperfeitos não terão todas as potências, mas os animais perfeitos, como o cachorro, o gato, o lagarto, a tartaruga, a barata, Deus me livre. tudo aí fora, Não tem nada. tem as potências inferiores da alma. Cogitativa também? Cogitativa é pensar, né? Cogito. A cogitativa? É. Eu entendi vegetativa. Não, cogitativa. Santo Tomás vai dizer que a cogitativa é a estimativa presente na natureza humana. Então, os outros animais têm estimativa. O homem, a estimativa, que é uma potência dos sentidos internos, a estimativa no ser humano é chamada de cogitativa. Isso a gente vai ver no texto de Santo Tomás. Tá? Mas todas as potências inferiores nós temos em comum com os outros animais. Agora, as potências superiores, inteligência, vontade e memória, apenas o homem possui. Tá? Então, todos os seres humanos, porque todos somos de uma mesma espécie, nós temos inteligência, vontade e memória de espécie igual, mas numericamente diferente. Em outras palavras, isso significa que a minha alma não está em você, a sua alma está em você e não em outra pessoa. Nossa alma é numericamente diferente uma da outra, mas é de espécie igual. Então, tudo aquilo que os santos doutores entenderam nessa vida terrena, nós podemos entender. Santo Agostinho tem uma frase no qual ele diz o seguinte: o que outros conseguiram, eu também não conseguirei? Se tantos foram santos, como diz a carta aos Hebreus, e é bonita a carta dos Hebreus no capítulo 11, cercados como estamos por uma tal nuvem de testemunhas, ele vai narrando os patriarcas, né? Ou seja, de exemplos nós estamos repletos. O que outros conseguiram, nós também não conseguiremos? Não conseguiremos ser santos? Claro que conseguiremos, né? Auxiliados pela graça de Deus, nós podemos ser santos. Basta escolher a vontade divina. Então, a princípio, intelecto, vontade, memória, em todos, são da mesma espécie. E aí depois nós vamos ver as aptidões que cada um tem. Né? Mas são de espécie igual. Agora nós vamos brincar um pouco com isso. Né? Com este esquema. Nós vamos colocar algumas situações problema, né? Para a gente entender isso aqui. Vamos lá. Veja, as potências vegetativas estão diretamente responsáveis por manterem o corpo, né? As potências vegetativas. Lembrando que a alma humana é una. Né? A alma humana é una, é única. Nós possuímos uma única alma. Então a alma não é as potências. As potências não são a alma. A alma que é una, única, possui potências. E as potências não são partes da alma. Porque a alma é imaterial e, portanto, não pode ter partes. Somente a matéria tem partes. E pode ser subdividida. A alma, por ser puro espírito, a nossa alma humana, por ser espiritual, não tem partes. Então, as potências da alma não são partes. São capacidades. São faculdades da alma. São potências. Tá certo? As potências vegetativas de nutrição, crescimento e geração estão diretamente ligadas às potências sensitivas para sustentar o corpo. Então, veja. Os nossos sentidos próprios ou sentidos externos, escrevi Tata aqui, né? É a irmã. Tata, pelo amor de Deus. Os sentidos próprios ou sentidos externos, né? O tato, olfato, visão, audição, paladar, apreendem o mundo. Apreendem o mundo. Mas os nossos sentidos externos, eles dependem dos órgãos corporais. Né?
os olhos, os ouvidos, a boca, a pele, né? O nariz. São os órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos estão sendo sustentados nas suas operações materiais pela potência vegetativa. Né? Isso é a nutrição. Tudo bem? Então, os nossos sentidos externos, sustentados pela potência vegetativa, aliás, os órgãos corporais dos sentidos externos, sustentados pela potência vegetativa, podem apreender o mundo. Mas é a alma que percebe a apreensão do mundo. Porque a alma anima os órgãos e percebe a modificação que os órgãos dos sentidos sofreram. Então nós falamos que as potências vegetativas são potências ativas. As potências vegetativas são potências ativas. Por quê? Porque produzem movimento. Os sentidos próprios ou externos são potências passivas. Os sentidos próprios ou os sentidos externos são potências passivas porque sofrem movimento. Os órgãos corporais sofrem movimento acidental. Mas os sentidos internos são potências ativas. Porque são estes sentidos internos que vão apreender a partir da primeira apreensão feita pelos sentidos próprios. Vamos ler um pequeno parágrafo do Padre Gardner sobre isso, sobre as operações dos sentidos. E ele vai nos ajudar a entender um pouco mais como essa coisa toda funciona. Ele diz na página 53 do segundo volume de Iniciação à Filosofia de São Tomás de Aquino, eu estou na parte da psicologia, né, do Padre Gardner, explicando Santo Tomás. Então ele diz: o conhecimento sensível é o resultado da ação direta dos objetos materiais sobre os sentidos. Então, o conhecimento sensível, que é produzido pelos sentidos externos, essa apreensão, essa primeira apreensão dos sentidos externos, é o resultado da ação direta dos objetos materiais sobre os sentidos. Essa primeira apreensão é chamada de sensação. Isto é a sensação. A sensação é quando um objeto exterior produz um movimento nos órgãos dos sentidos e os informa. E aí a gente precisa entender essa palavra como Santo Tomás não entendia essa palavra. O que é informar para Santo Tomás? É apreender a forma sem a matéria. É fazer uma primeira abstração. Os sentidos externos são informados porque recebem a forma dos objetos exteriores. Então, as coisas que existem no mundo real têm matéria e forma. A caneta tem matéria e forma. A forma substancial está na coisa que existe, tem o ser do mundo real. A forma substancial. Mas a forma intencional está nos sentidos. A forma intencional é chamada também de forma objetiva. Essas duas palavras aparecem no texto. Os sentidos internos aí, né? Os sentidos externos. Os externos já é forma. Os sentidos externos já recebem
a forma captam, exato, quer dizer, os sentidos externos são sensores. É porque não pode ser matéria, porque ela é Né? física. Os sentidos externos são como o quê? Janelas que nos abrem para o conhecimento empírico, o conhecimento do mundo real. Não é assim na natureza angélica, que não precisa disso para conhecer. Nós precisamos, por isso nós somos substâncias compostas, porque a gente é complicado. Entende? Então, tato, olfato, visão, audição e paladar, os sentidos próprios, são informados. Eles são potências passivas porque sofrem um movimento acidental. Eles apreendem, são capazes de apreender a forma sem a matéria, em uma matéria completamente diferente da coisa existente no mundo real. Porque a matéria dos órgãos dos sentidos externos é carne. Quando eu vejo a cor azul, os meus olhos não se tornam azuis. Quem dera, né, se tornar. Né? Então, os sentidos externos recebem a forma sem a matéria. São informados. São potências passivas porque sofrem esse movimento. Apreendem a forma sem a matéria e isso se chama sensação. O conhecimento sensível é o resultado da ação direta dos objetos materiais sobre os sentidos. Não há sensação se a coisa real não estiver presente aos sentidos. A coisa real tem que estar presente para que os sentidos possam captá-la, apreendê-la, né? Captar a sua existência. Então a forma substancial está na coisa. Porque a forma substancial é o que faz essa coisa ser o que ela é. Dá ser de essência a coisa. A coisa, res, do latim res, as coisas estão no mundo real e existem no mundo real, independentemente de alguém apreendê-las ou não. A cor também. A cor também. A cor não é um comprimento de onda, é aquela coisa, né? Exato. Mas a cor existe no mundo real, isso é uma invenção nossa. Para dar sentido para algo. Não, esse curso é para isso, antropologia de... Não. É isso aí, ó. Mas a cor não é uma substância. A cor é um acidente, né? Ah, é verdade. A cor nunca tem um ser substancial, ou seja, existe por si mesmo. Todos os acidentes existem em uma substância. A substância é o ente separado. Tá? Então a caneta é uma substância. Mas ninguém vê o azul por aí. O azul está na caneta, está no apagador, está em uma substância, é um acidente. Né? Então, a forma substancial que dá ser de essência à coisa está na coisa, exterior a mim. Mas a forma intencional ou a forma objetiva é apreendida, é captada pelos sentidos externos. É a primeira abstração. Recebe a forma sem a matéria. Tem dois tipos de forma. Uma é real, é isso? É real e objetiva? A forma substancial está na coisa. Tá, Quando a tem forma... dois tipos de forma, né? Intencional. Aristóteles vai dizer que nós podemos nos referir ao ser de vários modos diferentes. Então, a forma que dá ser de essência a essa caneta está nela, a forma substancial está nela. Mas essa forma, quando é apreendida, a forma está nos sentidos externos como objeto. Isso, então uma é objetiva e a outra é... Forma substancial na coisa, exterior a mim, forma intencional nos sentidos externos. Objetiva é fora de mim. Ou objetiva. Forma intencional e forma objetiva aqui são sinônimos. Fora de mim. Isso. Dentro de mim é forma... Dentro de mim, forma objetiva ou intencional. Objetiva, isso. Tá? Aí a pergunta epistemológica, né? Quando eu conheço essa caneta está em mim? Só como fantasma. Essa caneta está em mim, sim ou não?
Substancialmente não. Exato. Depende. Então, essa caneta substancialmente não está em mim, não está na minha mente, porque senão eu morreria. Agora, esta caneta que existe no mundo real, quando ela é conhecida por mim, ela é apreendida, as suas imagens estão na minha mente. A sua apreensão, a forma intencional está na minha mente. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que, quando os sentidos externos são informados pelas coisas do mundo real, nós temos sensação. Agora, nós só temos percepção. Né? Quando os sentidos internos são eles que distinguem, começam a trabalhar a sensação. Eles que falam que a gente está sentindo ouvindo. O sentido comum, ele é responsável por discernir as diferenças dos sentidos externos. Então nós temos sensíveis próprios e sensíveis comuns. Os sensíveis próprios são as sensações que nós temos por um único sentido. Então, por exemplo, a cor, as cores. Alguém aqui escuta as cores? Né? Alguém aqui sente a temperatura da cor na pele? Alguém aqui sente o cheiro da cor? A gente sente o cheiro da tinta, né? Mas não da cor. A cor é um sensível próprio, porque só entra pelos olhos. Só é apreendida pelos olhos. A música, ninguém vê a música. Ninguém cheira a música. Nós ouvimos a música. É um sensível próprio. Entra por um único sentido. A sensação, ela é produzida por um único sentido. São sensíveis próprios. Agora, nós temos sensíveis comuns. Então, além do sentido comum, também tem outra divisão que é sentido próprio. Além do sentido comum. Mas na apreensão. Os sensíveis próprios e os sensíveis comuns não são potências. Os sensíveis próprios e os sensíveis comuns são os objetos. Tá? Então, todas as coisas que existem no mundo real são coisa. Mas, quando os sentidos externos conseguem apreender essas coisas, além de ser coisa, ela é objeto para nós. Agora, quando as coisas que existem no mundo real não podem ser apreendidas pelos sentidos externos, ela é coisa e não objeto. A pedra que está lá fora, a gente vai andar sobre ela daqui a pouco, a pedra, ela é coisa porque existe no mundo real e objeto porque ela é apreendida. Mas a pedra que está no fundo do oceano que ninguém vê, não é objeto, ninguém pode apreendê-la. Mas isso não quer dizer que ela não existe. Porque nenhum dos nossos sentidos pode apreender a existência de Deus diretamente. Quem é que vê a Deus? Nós vemos com a mediação da revelação, dos sacramentos, a Eucaristia, é isso. Nenhum dos nossos sentidos externos pode apreender a Deus. Mas eu não posso dizer que por causa disso ele não existe. Ele não é objeto direto para mim, mas é uma substância que existe. Tem o ser no mundo real. Contra isso vai trabalhar Kant e o idealismo alemão. Por exemplo, essa postura é a postura do realismo. Então, aqui acontece uma primeira apreensão, que é chamada de sensação. E aí nós temos os sensíveis próprios, que entram por um único sentido. Nós temos os sensíveis comuns. Então, se a cor só é possível conhecê-la pelo sentido da visão, a caneta, eu a conheço com quais sentidos? Tato, porque eu pego. Visão. E a visão. Tem bastante cheiro também. Né? Tem? Então, o hambúrguer. O pudim de leite condensado. Pudim de leite condensado. A pizza. Para de comer que eu tô com fome. Né? Quer dizer, você conhece esses objetos pelo paladar, pela visão, pelo olfato. Entende? São sensíveis comuns. Tá? Professor, Então, o sentido.
O sentido comum é responsável por discernir. Isso. A diferença existente entre os sensíveis próprios e os sensíveis comuns. Mas tem mais coisas. Por hora a gente vai ficar aqui. Desculpa, o sensível comum é como se fosse uma mistura desses sentidos por algo que existe. Quando os sentidos externos apreendem a forma intencional, o primeiro que recebe é o sentido comum, que vai discernir por qual dos órgãos essa apreensão entrou. Foi realizada. Ele faz isso serialmente ou faz em conjunto? Por exemplo, você apreende já todos de uma vez, ou um único. Você aprende, por exemplo, tudo ao mesmo tempo? É. Então sempre é comum que ele vai começar. Sempre vai ser comum. Não, quer dizer, para os sensíveis comuns... Você pode ter um só, mas ele vai aplicar sempre o comum. Vai encontrar um. O próprio seria um subconjunto do comum. Estou falando como analista. É assim. O sentido comum, ele vai discernir, o sentido comum, ele vai discernir, é responsável por discernir se a apreensão, se a sensação foi produzida só pela visão, no caso da cor, Por um sentido. ou o sentido comum, ele vai discernir se a sensação da caneta, ela foi realizada por dois sentidos, né? O tato e a visão. É isso que ele faz. É isso aí. Uma Começa a das juntar coisas informação que ele aí, né? Vamos dizer que só tenha um. Ele foi fazer essa apreensão, mas só tinha um. Isso. Ele faz esse discernimento. Sim. E aqui começa a percepção. Que ainda não é Isso, no grau de percepção. A gente é o córtex secundário. Que Já. ainda não está ainda movido pelo intelecto. É o sexto sentido. Professor, então ainda não chegou na parte do intelecto que diz, por exemplo, você vai Ainda pegar não. o telefone, Não, sabe ainda. Tem alguns quilômetros ainda. né? Porque aí, quando chega no intelecto, é que você vai pegar o telefone e pôr no ouvido, não no olho. Então quer dizer, Tá mais. depois desse Os discernimento, olhos aí. né? Vou até deixar o Gardel lá, porque na próxima aula eu volto nele. Depois desse princípio de percepção, desse discernimento, aí esta forma intencional, ela é percebida como fantasma, tá? Ela é apreendida como fantasma, tá? A Mas pela percepção, imaginação depois ou fantasma, fantasia. isso, professor? Filtrou tudo. Na verdade, esse é o processo Percepção Da depois fantasma. percepção. da percepção. Essa parte de todos os sentidos A percepção é todo um internos faz processo. toda a percepção. Isso. Faz A toda a percepção é um percepção. processo. Precisa dos quatro. Isso. Não há percepção se antes não houve sensação. Sim. Então a sensação é uma etapa da percepção. Né? Mas fantasma está bem depois. É difícil entender a diferença de Quase sentido que comum e fantasia. simultâneo. Né? A apreensão dos sentidos externos é quando os sentidos eles recebem a forma intencional. E essa forma intencional ela é gravada na imaginação e na fantasia. Veja, quando você pega um anel e imprime o formato na cera, você está fazendo uma impressão, não é isso? Uma impressão. Está imprimindo um desenho na cera. Os objetos das coisas exteriores a nós imprimem nos nossos sentidos uma apreensão sensível. Tá? Mas, além disso, né, essa apreensão dessa imagem, ela é guardada, ela é consciente. Isso é a impressão sensorial. Então, aqui nós temos uma impressão sensorial. E aqui nós retemos essa impressão sensorial e guardamos, é um depósito a imaginação e a fantasia. Sim. E nós conseguimos nos lembrar de todos esses fantasmas que foram apreendidos pelos sentidos externos. Então você se lembra da música, você se lembra do gosto do pudim, você se lembra de quando esteve frio ou quente,
Por que nós somos capazes de fazer isso? Porque houve uma apreensão, mas não só houve uma apreensão, nós retemos essa apreensão e nós podemos nos lembrar dela. E nós podemos verificar se ela é útil ou não, o que a gente vai fazer com isso. Isso é bom ou não? Se isso é bom ou não. Esse é um processo cognitivo. É o processo cognitivo. É o processo que acontece É o processo da percepção. o tempo todo da gente. O A gente tempo só todo. lembrar disso, né? O tempo Quando todo. você chega na análise, né? Agora, para encerrar a aula, quer ver o que é mais legal? É isso aqui. Tudo aquilo que foi percebido pelos sentidos externos e internos, nós podemos desejar ou ter repulso. Apetite, desejo, paixão. É aqui nesse campo que estão a maior parte das tentações. Vamos pegar uma tentação bem eloquente, o adultério. Como é que o diabo trabalha em conjunto com as potências? Você viu a mulher bonita, Perfumado. né? Eu senti como é. Sentiu o perfume. Sentiu o perfume. Tocou na pele macia. Exato. Trabalhou com a fantasia e a imaginação. Ligou e desligou ideias. Né? O seu apetite sensitivo concupiscível de desejo quer te mover a fruir desse objeto. No entanto, a lei divina diz para você que isso é pecado. Então, se você não usar a inteligência para fazer uma ação deliberada a fim de obedecer a Deus e deixar-se ser arrastado pelas paixões, pelos apetites concupiscíveis, agimos como animal. Mas para fazer a vontade de Deus e liberar virtude, é preciso subir aqui, iluminado pela graça, né? Que vai pensar, refletir diante da tentação e buscar a vontade de Deus, para que então ele possa decidir renunciar ao apetite sensitivo concupiscível e viver a virtude. Por isso São Tomás vai dizer, é importante estudar as potências da alma, o teólogo deve estudá-las porque é nelas que se encontram as virtudes e os vícios. Entende? Então, nós vamos começar a explorar um pouco mais disso na próxima aula. Tá faltando 7 aí, então. O negócio é tudo integrado aí. É tudo integrado. Vai e volta. Tem que usar esse quadro e fazer o fluxo. Não tem como, percepção. Não percebi. Você que é responsável. E aí tem uma coisa importante. Onde a graça de Deus nos atinge? Nas potências superiores, graças atuais e graças santificantes, está aqui. Onde o diabo mais atua para lançar tentações? Aqui. Os animais e os vegetais, para eles é impossível pecar. Por quê? Porque eles não têm potências superiores. Os vegetais e os animais. Não está na natureza dos animais a capacidade para pecar, nem a capacidade para viver as virtudes. Por isso os animais e os vegetais glorificam a Deus na medida em que são e servem ao homem. Os pássaros, quando voam, glorificam a Deus, porque Deus os criou para fazer isso. Agora, Deus nos criou para que pudéssemos escolher e fazer a vontade dEle. E nós podemos dizer sim ou não. Temos capacidade para isso, e por isso podemos falar dos atos morais, as virtudes, os vícios, os pecados, enfim. Isso é a natureza humana. E o anjo não. Tem que deixar esses anjos pra lá. Deixa eu ficar concentrado nisso. O anjo é só isso. Brincadeira. Eu também fico. Deixa eu ver. Tô brincando. Só falta possível.
Nós vamos encerrar a aula de hoje por aqui, porque o nosso tempo já vai avançar. Na próxima aula, nós vamos começar a ler a questão 78 Isso aí é mito, lenda. Eu não acredito mais. Vou dar uma cortada nesses anjos, senão o nosso não flui. Vamos começar a ler a introdução. Na próxima aula, nós vamos começar a ler a questão 78. Nós vamos passar um pouco rápido pelo artigo 1. Um pouco rápido. E pelo artigo 2. O artigo 1 fala das 5 potências. A gente vai ver isso aqui no texto. O artigo 2 fala das potências vegetativas só. Então a gente vai passar um pouco mais rápido por aqui. E a gente vai entrar no artigo 3 e 4, que falam sobre os sentidos externos e os sentidos internos. Para depois nós temos que entrar no intelecto, pelo menos, antes desse curso acabar.